volta com o programa Mais Saúde. A gente está agora caminhando para o último bloco e a gente está aqui numa conversa muito interessante com o Dr. Alexander Moreira Almeida, que é criador do NUPS, Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, e também da TV NUPS. E a gente terminou o bloco anterior falando um pouco, Alexander, sobre a memória. Um assunto que me interessa muito, que os jornalistas em si se sentem muito senhores da memória, né? Capazes de relatar um fato, de não relatar um fato, então das nuances também da memória. Então vamos falar um pouco sobre isso. A gente sabe que a memória é seletiva, que ela guarda, que ela elimina, mas o que a gente sabe hoje desse HD interno, né? Interno nosso. O que a gente sabe sobre a memória? Então, a memória é um dos temas muito investigados atualmente, ligado à questão das demências, né, que estão aumentando de frequência devido ao aumento do envelhecimento da população. Estão vivendo mais, o que é uma boa notícia, por outro lado traz os efeitos negativos do envelhecimento, às vezes doenças degenerativas, como demências, por exemplo. O que se sabe hoje em dia é que tem áreas cerebrais que estão ligadas ao armazenamento e à lembrança, a puxar essas memórias. Somente hipocampo, essa região aqui do cérebro, por exemplo, está ligado a isso. Embora não haja até hoje encontrado aonde estão os traços dessa memória, onde ela fica armazenada no cérebro, ou seja, o que no cérebro armazena realmente, como ficam armazenadas as nossas memórias. Então tem toda uma discussão justamente se essa memória estaria efetivamente no cérebro ou se ela estaria na mente, nessa consciência, que não seria necessariamente intracerebral. A gente está falando então sobre essa questão ligada à espiritualidade e à saúde. Vamos falar um pouco sobre tratamentos e terapias ligados, por exemplo, a doenças psíquicas. O que os estudos nessa área, nesse setor, podem ajudar para pessoas com problemas psíquicos? Certo. Pois essa talvez a área mais bem investigada na área de espiritualidade e ciência, que é a área de espiritualidade e saúde mental. Hoje em dia, há literalmente milhares de estudos sobre as relações, o impacto da espiritualidade do paciente sobre a sua saúde, por exemplo. Vou dar alguns exemplos. A gente estuda espiritualidade, a maior parte das pesquisas investigam, por exemplo, o nível de religiosidade de um paciente. Por exemplo, a frequência que a pessoa vai a algum serviço religioso. Se ela vai uma vez por semana, uma vez por mês, ou não vai nunca, por exemplo. Ou o quanto a pessoa se considera religiosa. Ou o quanto ela faz atividades de oração, de leitura, de ouvir programas religiosos. O que se sabe é que essas atividades religiosas que eu acabei de falar, por exemplo, elas estão relacionadas com menores níveis de depressão. As pessoas que têm maior participação religiosa tendem a ter menores níveis de depressão, menores níveis de suicídio, menores níveis de uso de problemas com álcool e drogas, por exemplo. Esses são achados bem consolidados. Tem um estudo grande feito nos Estados Unidos com mais de 16 mil pessoas seguindo por mais de 10 anos. E as pessoas que frequentavam serviços religiosos regularmente morreram 3 vezes menos de suicídio seguindo ao longo dos 10, 15 anos de investigação. Nós tivemos um estudo, um mestrado, feito pelo André Stroppa aqui, na Federal de Juiz de Fora, em pacientes bipolares, 168 pacientes bipolares. Os pacientes bipolares que tinham maiores níveis de religiosidade tinham 2 a 3 vezes menos chance de ter depressão do que aqueles que não tinham atividade religiosa. Então, o que se sabe de um modo geral? Se sabe que, de um modo geral, a religiosidade traz recursos que ajudam os pacientes a enfrentar problemas e, inclusive, diminui a chance de ter uma doença mental. Não quer dizer com isso que a pessoa tem uma doença é porque ela está longe de Deus ou porque não tem religiosidade. Não é isso, é um fator a mais. Por outro lado também, há usos da religiosidade que são negativos, que aumentam a depressão, aumentam outros problemas de saúde. Por exemplo, nós vimos nesse mesmo estudo com bipolares que 1/3 dos pacientes tinham conflitos com o tratamento e a sua religiosidade. E às vezes abandonavam o tratamento. Ou também, pessoas que tinham uma visão da religiosidade, por exemplo, mais negativa, uma visão de um Deus punitivo, de castigo, ou atribuíam que Deus ia resolver o problema, ela ficar de braço cruzado, atitude passiva. Estas pessoas tinham pior qualidade de vida e mais depressão, por exemplo. Ou seja, se eu creio, eu abro mão de um tratamento, mais ou menos isso, no sentido negativo, ou se eu creio, eu também posso associar essa crença a um cuidado ao meu filho. Isso, exatamente. Por exemplo, uma coisa que nós chamamos como uso da religiosidade para lidar com problemas. Um uso saudável, por exemplo, é a pessoa que pensa o seguinte: frente a um problema, eu penso assim, se tem um problema,
Deus me dá condições de lidar com esse problema, é uma lição que eu posso aprender e eu vou fazer o que eu posso, o resto eu confio em Deus. Essa é uma visão positiva da religiosidade, associada com melhor qualidade de vida, menos depressão, etc. Como seria a visão religiosa negativa? Eu tenho um problema, Deus está me castigando, é o demônio que está fazendo isso, e eu não posso fazer nada, vou cruzar o braço, Deus é que resolva. Essa é uma visão negativa da religiosidade. Felizmente, as pesquisas mostram que é muito mais frequente na população essa visão positiva do que a negativa. Que bom, né? Alexandre, a gente está falando da mente, né, como uma entidade independente, vamos dizer assim, da função cerebral, né? Tratando nesse sentido. A gente pode entender aí como um primeiro passo para agregar a espiritualidade como um fenômeno da ciência e não só do sobrenatural? Acho que essa é uma questão bastante desafiadora, né, e bastante importante. Primeira coisa, ou seja, para entender a religiosidade do paciente, eu não preciso necessariamente assumir uma postura, por exemplo, não materialista. Quer dizer, é possível sim o profissional de saúde, mesmo sendo religioso ou não, independente disso, ele pode e deve procurar entender os fatores que são importantes para a saúde do meu paciente. Do mesmo modo que eu preciso saber, às vezes, da condição econômica do meu paciente, porque isso influencia, da condição sexual do meu paciente, eu preciso saber da religiosidade dele. São fatores que influenciam. Então, é obrigação do médico, dos outros profissionais de saúde também, conhecerem os fatores da vida do paciente que podem gerar saúde ou doença. A religiosidade é uma delas. Essa é uma questão. Por outro lado, o estudo da religiosidade, ela traz justamente essa visão mais racional, mais científica sobre essa experiência humana, que é uma experiência universal. Não há cultura na história da humanidade que não tenha a religiosidade e a sua espiritualidade. Então é preciso conhecer isso. E eu pessoalmente, acho que não exista realmente o sobrenatural. Acho que tudo faz parte da natureza. Só que nós defendemos uma visão ampliada da natureza. Quer dizer, a realidade, ela pode incluir uma dimensão não material, que seria, por exemplo, a própria consciência. E eu posso estudar essa consciência de modo rigoroso, de modo racional, de modo científico. A gente está falando dessa questão da espiritualidade, né? Vamos falar uma coisa que é muito interessante, causou muita repercussão, principalmente quando o Chico Xavier ainda era vivo, né? Ainda existem outros médiuns, né, com, digamos assim, aceitação pública, né, e de grande, digamos, notoriedade aqui no Brasil, né? Temos grandes médiuns. Mas vamos falar de cartas psicografadas, questões ligadas aos recados do além. Se a mente é algo tão poderoso, né, a ponto de permanecer viva, digamos assim, ultrapassar as barreiras da morte, eu estou dizendo isso no sentido de aceitação dessa questão, né? Podemos dizer que a ciência está se aproximando de uma compreensão do que seria a alma? Poderia ser isso? Pois é. Vai caminhar mais. Eu acho que está tudo em aberto, na realidade, né? Sem dúvida. A própria palavra alma, né, originalmente do grego, vem do psique, que significa alma, mente, consciência, tudo mais ou menos a mesma coisa, originalmente, né? E esse era um tema que era a preocupação dos filósofos, dos cientistas antigamente, Aristóteles, Platão, Sócrates, eles trataram deste tema, uma visão não religiosa, uma visão filosófica, racional, científica. Acho que esse tema pode e deve ser abordado também do ponto de vista científico, não desmerecendo as crenças pessoais de cada um. Né? E acho que a ciência, como eu falei, em termos de humildade, nós temos que ter uma humildade de dizer, olha, não sabemos exatamente o que é a natureza humana, se nós somos só a matéria, se nós temos alguma coisa além de material dentro de nós, e temos que estar abertos e termos coragem e humildade de investigar todos os fenômenos que a vida nos traz. Né? E essas experiências espirituais, como experiências de transe, ou experiências de quase morte, ou experiências de curas, que tem todas as tradições. Esses relatos de experiências de curas, ou de experiências de supostos contatos com entidades não materiais, todas as culturas têm essas experiências. Você tem nos católicos, nos cristãos católicos, evangélicos, o contato com o Espírito Santo, por exemplo, os católicos carismáticos, protestantes pentecostais, tem os ancestrais no xamanismo, nós temos em todas as tradições, no budismo também temos esse tipo de vivência, então todas as tradições têm esse tipo de vivência, temos que estudar, tentar entender. E um dos desafios de tentar entender, por exemplo, é tentar saber se durante a experiência desses transes, a pessoa que nós chamamos de médium, que é essa pessoa que supostamente estaria em contato com essa dimensão não material, que todas as tradições espirituais têm, ele teria capacidade real de obter algum tipo de informação que não pelos seus sentidos convencionais, pela visão, pela audição, né, pelo modo convencional, ele teria realmente algum acesso, algum tipo
outro de informação, esse é o tipo de pesquisa possível. Vários pesquisadores no mundo trabalham nessa área e nós também realizamos, foi um pós-doutoramento em parceria com a USP, com a Federal de Juiz de Fora, em que nós estudamos as cartas psicografadas pelo Chico Xavier. Infelizmente ele já tinha falecido, mas o que nós fizemos foi pegar essas cartas, entrevistar os familiares, entrevistar amigos, investigar documentos e basicamente o que nós procuramos saber foi se as informações das cartas eram informações precisas ou não, corretas ou não, qual a possibilidade do Chico Xavier ter tido acesso a essas informações, que informações foram passadas para o Chico Xavier, eram informações que estavam de domínio público, estavam na mídia, tinham saído nos jornais ou não. Então, verificar o grau de acerto e a probabilidade do Chico ter tido acesso a essas informações. O que nós encontramos que a possibilidade de acerto era muito alta, mais de 90% das informações eram precisas e boa parte delas era muito pouco provável do Chico ter tido acesso a essas informações, até porque muitas dessas informações, nem o familiar que foi estar com o Chico Xavier tinha acesso a essa informação, ele não poderia ter passado essa informação para o Chico. Então, ou seja, a conclusão final desta pesquisa foi, resumo essa, que as informações eram precisas e boa parte delas é difícil de explicar pelas vias convencionais. Então, e nós atualmente estamos realizando pesquisas atuais, né, com médiuns que estão ainda vivos, em que nós estamos de modo bastante controlado e que o médium não teria como ter realmente acesso, já que nós estamos controlando, como ter acesso a pessoa, às informações, para poder verificar se ele realmente é capaz de produzir essas informações em situações controladas. E nós vemos, provavelmente no início do ano que vem, já ter algum resultado sobre essa pesquisa de pós-doutoramento que está em andamento aqui no NUPES. Você falou que a espiritualidade pode ser um fator que contribua, né, para ajudar uma pessoa com problemas de saúde, assim como outros, né, lazer, qualidade de vida, a forma como uma pessoa lidou com seus problemas até aquele momento. Mas é uma pergunta, né, muito ampla, mas é o seguinte, Alexander, a fé cura? E se sim, por quê? Então, esse é um grande desafio, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando se fala de a fé cura, algumas pessoas acham que podem abandonar os tratamentos médicos convencionais, por exemplo, achando que a fé vai curar. E muitas vezes quando voltam, já está com uma doença bem avançada, já fora de possibilidade de cura. Isso acontece, a gente vê isso com muita frequência. Ou mesmo também pacientes, por exemplo, psiquiátricos, pacientes com transtorno bipolar, por exemplo, abandonam o tratamento e aí entra uma depressão, tentativa de suicídio, porque achou que era uma coisa meramente espiritual. Então isso realmente é um problema, tomar muito cuidado. Agora, o que nós sabemos efetivamente que a fé pode ajudar o paciente a mobilizar-se para a cura, isso não há dúvida, ou pelo menos mobilizá-lo para enfrentar melhor o processo de adoecimento. Porque até mesmo, por exemplo, uma doença fora de possibilidade de cura, uma doença terminal, como o paciente vivencia esse processo de adoecimento? Como que ele vivencia até a proximidade da morte? A espiritualidade tem muito a ver com isso também. Nós temos que perceber que, às vezes, mesmo quando a cura efetivamente não é obtida, a pessoa pode viver muito melhor e até caminhar nesse processo, às vezes até mesmo do morrer, de modo mais saudável. Agora, como a religiosidade ou a fé pode influenciar isso? Essa é uma das grandes questões. Como eu já falei antes, já se sabe que a espiritualidade e a religiosidade influencia a saúde e a doença. Os mecanismos, há várias possibilidades. Mas nós não temos ainda uma explicação muito clara que dê conta de tudo. Mas de vários mecanismos. Por exemplo, a pessoa mais religiosa tende a ter um comportamento mais saudável, menos envolvimento com drogas, menos envolvimento com criminalidade. Por exemplo, a religiosidade também pode dar recursos para a pessoa entender as dificuldades da vida. A capacidade de dar sentido para os problemas e para a vida está muito ligado com mais saúde também. Então tem a ver mais sentido. O suporte social, a gente sabe que se sentir inserido numa comunidade, poder contar com outras pessoas e oferecer ajuda também, chamado suporte social, os religiosos tendem a ter maior suporte social também. Há outras situações, experiências religiosas que podem gerar saúde. Experiências de transe, de meditação, de oração, por exemplo, também tem um impacto sobre a saúde. Ou seja, há vários possíveis mecanismos pelo qual a religiosidade pode influenciar, conjunto de crenças também, que podem influenciar positivo ou negativamente. Mas o que nós sabemos ainda é que esses mecanismos que eu acabei de descrever influenciam, mas não explicam toda a história. Então, nosso programa está chegando ao fim, infelizmente, Alexander, porque realmente é um tema que daria para a gente fazer inúmeros programas mais saúde, e é por isso mesmo que a TV NUPES está aí para apresentar para a gente todos esses vídeos com todo esse material.
Então, Alexandre, eu gostaria muito de te agradecer mesmo por ter aberto sua casa para a nossa vinda aqui da TV Campos de Minas e também deixar esse espaço agora aberto para você deixar os seus contatos, deixar também o link para estar acessando a TV Lupus. Como que funciona, como que as pessoas fazem para chegar até vocês? Haruz, primeiro eu queria agradecer, né, parabenizar pela qualidade da sua entrevista e pela oportunidade de poder conversar contigo, com os telespectadores, sobre o trabalho da nossa equipe de pesquisa. É uma equipe grande de pessoas que atua pesquisando, procurando divulgar também nesta área. E quem quiser saber mais de tudo que a gente conversou aqui, muito mais, a própria TV Nupes, alguns modos de fazer, é só entrar no YouTube ou no Google, botar TV Nupes, N-U-P-E-S, você consegue localizar, ou entrar no site do Nupes, que é o fjf.br/Nupes. Qualquer desses modos, vocês conseguem ter acesso a muito mais informações de tudo isso que a gente está conversando. E também gostaria, Alexandre, de fazer uma série de agradecimentos aqui nessa parte final do programa. A equipe também da TV Nupes, a Valéria Borges, que foi muito querida e nos ajudou muitíssimo na gravação desse programa de hoje. Também do Rodrigo Lobão, que nos deu uma série de dicas. E também a equipe TV Campos de Minas, que veio comigo a Juiz de Fora para fazer essa gravação. Lucas Porfírio, Rafael Trevisan e também Bruno Costa. Muito obrigada pela participação de vocês aqui nesse projeto. E também agradecer aos apoiadores, né, do Mais Saúde, do nosso programa, que é Autêntica Modas e Bela Grife. Muito obrigada, meninas, um abraço para vocês. Semana que vem a gente tem um novo encontro, eu vou esperar por vocês. No mais, foi ótimo e até lá!